Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Vamos conversar com o senador Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo, sobre um assunto muito importante para a cidadania brasileira que se encontra em tramitação no Senado. Incorporando sugestão feita pelo ministro César Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal, o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, apresentou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, permitindo que qualquer processo judicial julgado em segunda instância possa gerar efeitos imediatos. O senador Aloísio Nunes foi o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Senador Aloísio Nunes, o senhor pode explicar qual foi o seu voto na Comissão de Constituição e Justiça? Me explico. Em primeiro lugar, eu queria dizer para o nosso telespectador qual é o problema que a proposta de emenda constitucional do senador Ferraço busca corrigir. É a extraordinária, torturante lentidão na justiça brasileira. A demora que existe entre o ajuizamento de uma ação, seja uma ação civil, seja uma ação penal, uma ação trabalhista, uma ação previdenciária, até a solução final, até que haja uma decisão final sobre esse caso. Né? O episódio Pimenta Neves, aliás, aquele jornalista que matou uma moça e confessou que havia assassinado essa moça, demorou, entre o crime e o recolhimento dele à prisão, 11 anos transcorreram. Um escândalo. 11 anos. Agora, isso é muito comum em outras ações, né? A pessoa propõe uma ação, às vezes, contra a administração pública, para receber lá uma indenização. A ação tem que percorrer 4 graus de jurisdição. O juiz de primeira instância, depois vai para o tribunal regional, depois, geralmente, a administração ou quem se contrapõe a ela e tenha bom advogado, vai para o Superior Tribunal de Justiça e depois vai para o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, isso acaba demorando anos e anos. Né? No caso de contra-administração, e quando você pleiteia contra-administração, então, depois que você consegue obter o seu direito, aí você entra na fila do precatório. Chamada fila dos precatórios. Então, é uma coisa absurda. E uma das causas dessa lentidão para a execução, para que realmente o seu direito seja satisfeito com a prestação da justiça, é o fato de que no Brasil nós temos praticamente 4 instâncias de julgamento. Você tem o juiz do primeiro grau, o juiz lá da comarca onde a ação é proposta, que julga. Depois, quem não se conformar com o julgamento desse juiz pode ter o direito de apelar para um tribunal, que é o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Federal, enfim, o juiz é um tribunal superior a este juiz que pode rever a sentença dele. Em princípio, estaria resolvido. O juiz julgou, um tribunal superior julgou novamente, está resolvido. É o duplo grau de jurisdição, a garantia básica da Constituição. Acontece que a causa depois, há sempre um jeito, sobretudo se você tiver um bom advogado, de levar essa causa para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, mediante um recurso chamado recurso especial, que tem por objeto principal a uniformização da aplicação da lei federal no país. Depois de julgado no STJ, aí sempre se encontra um jeito de levar o assunto até o Supremo Tribunal Federal, onde se discute basicamente as matérias constitucionais. Então, na verdade, nós temos 4 graus de jurisdição. O recurso ao Superior Tribunal de Justiça e o STF, que deveria ser uma coisa excepcional, daí que se chama, eles estão fora da jurisdição chamada ordinária, esses recursos acabam sendo corriqueiros. Né? Para você ter uma ideia, neste ano de 2009 havia 30 mil processos tramitando perante o Supremo Tribunal Federal. Né? Isso depois de uma mudança constitucional importante, a emenda constitucional de 45, que fez com que esse número fosse reduzido. Antes disso, no ano anterior, era de 111 mil. Para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, são 250 mil julgamentos, dos quais 55 mil em 2010, foram recursos especiais. Os outros essa PEC dos recursos pretende exatamente abreviar essa tramitação legal aí. Está garantido para o cidadão, aliás, é um direito constitucional, o duplo grau de jurisdição.
você tem o direito a ser julgado por um juiz e depois submeter outra vez a sua causa a um tribunal que seja superior a esse primeiro juiz e que tenha poder de rever a causa integralmente. Feito isso, a sentença pode ser executada. E no seu